Olá, turma. Na mensagem do livro hoje, Palavras de Vida Eterna, com Chico Xavier e Emmanuel, capítulo 28, na conquista da liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Paulo. A mente humana, antes do contato com Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Desculpa aí, gente. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente encarcerando os povos em torres de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência, para a imortalidade e, entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados. É preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Então, nós já estamos falando de liberdade aqui a semana inteira, né? E hoje, coincidentemente ou não, é o dia que a gente comemora a independência. Independência do nosso país. A história é contraditória. Nós sabemos que existem aí várias versões da história do Brasil, né, que é contada por pessoas em épocas diferentes. Pessoas que algumas viveram um período e tiveram seu ponto de vista, pessoas que não viveram um período, mas estudaram outras pessoas e tiraram sua própria conclusão. Então, para a gente chegar na real, no que aconteceu de fato, a história do nosso país, a gente deveria estar lá, vendo. Como eu sou São Tomé, eu sempre falo, eu quero estar vendo. Se eu ver, eu acredito. Se eu não ver, eu não acredito. Então, eu fui aquela professora de história que sempre falava para meus alunos, olha, tomem cuidado com o que vocês leem. Tudo que está aqui foi escrito por alguém. E esse alguém teve uma intenção para escrever. Então, precisa ver qual é a intenção daquele autor. Primeiro, antes de você ler o que ele escreveu, leia sobre o autor. Veja quem ele é, qual é o ponto de partida para ele tirar aquela conclusão. Não adianta nada eu pegar uma obra pronta, ler textos maravilhosos para vocês, mas não saber quem é que está por trás disso. Aquela pessoa que escreveu tinha uma intenção. Como Chico Xavier era uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, uma pessoa do bem, então eu leio isso aqui até de olho fechado. Eu confio plenamente nas palavras que ele dita, porque são palavras provadas que vêm de uma divindade superior. E ele não tinha intenção nenhuma de ganhar nada com isso aqui, a não ser o de fazer o bem. E como faz bem para a gente ler as suas obras, traz um refresco para a nossa alma, traz esperança para os nossos dias. Então, eu leio de olhos fechados, vamos dizer assim. Confio plenamente na obra do Chico Xavier, porque ele mesmo dizia que a obra não era dele. Ele tinha uma humildade tão grande, o dinheiro, tudo que ele fez através das suas obras foi para a caridade, não ficou com um centavo para ele. Teve momentos que ele passava aperto de faltar o que comer. E sendo, né, dono aí de obras literárias que foram para fora do nosso país. O cara é conhecido em todos os lugares e não tinha, às vezes, o que comer, né? Então, a gente percebe que ele não tinha uma intenção para ele. Ele não fazia isso daqui para lucrar. Então, eu confio, né? Agora, quem vai construir a nossa história, quem vai fazer livros, principalmente os didáticos que vão para a escola, eu morro de medo desses livros didáticos. Porque é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo, e chega ali meia dúzia de palavras, às vezes, que são totalmente distorcidas, e a gente fica naquela de ler e reproduzir para o aluno. No caso, eu, né, professora. E tem muita gente que não vai buscar o a mais.
Então tinha coisas assim que eu jogava para o aluno e falava para ele, ó, tá aqui. As versões que eu tenho para dar para vocês são essas. Daqui vocês vão procurar a sua verdade, porque eu não tenho verdade nenhuma para dizer. Né? Nós comemoramos assim o dia 7 de setembro, né? A independência do Brasil. Tá, mas que independência é essa? Se a gente ainda paga juros para os países lá fora. Então ninguém é independente aqui não. Né? Então, para ser independente, você não precisa depender de ninguém, você não precisa pagar nada para ninguém, você é livre. Então eu vejo o 7 de setembro sempre com os olhos assim, é um dia para refletir, é um dia para a gente poder ter uma noção do que a gente quer, né? É um momento de você sentar e falar assim, poxa, é feriado, eu vou curtir, eu vou passear, ou então eu vou sentar no sofá, vou dormir o dia inteiro, vou comer o que eu quero, vou ficar com a minha família, ou vou sair. Mas independente de que forma que você vai usar o seu feriado, use ele para refletir, né? Que 7 de setembro é esse? O que eu tenho para comemorar nesse dia? Né? Só o feriado? Eu só vou curtir o feriado? Então tá, para esse feriado existir, teve que ocorrer um fato histórico. E esse fato histórico, o que ele trouxe de benefício para nós? O que ele traz até hoje? O que ele significa até hoje? Senão a gente passa pela vida e não viveu. Né? É cômodo pra gente só curtir o feriado. Mas e aí? Se eu reclamo que eu pego o ônibus lotado, se eu reclamo que eu vou num posto de saúde e sou mal atendido, se eu reclamo que a minha filha, meu filho estão numa escola que não está avançando, que não está aprendendo, pô, então meu 7 de setembro não está valendo de nada. Porque eu tenho que reclamar dessas coisas, mas eu tenho que entender por que essas coisas estão acontecendo. Então nós precisamos criar uma independência dessas coisas ruins. Essas coisas ruins precisam cair. E para cair, nós precisamos agir. Né? E Jesus veio aqui para mostrar o caminho. Né? Aonde não entra Jesus não é um lugar iluminado. Aonde não entra Jesus, nós não poderíamos colocar nosso filho. Aonde não entra Jesus, existem os maus profissionais. Né? O profissional que trabalha com Cristo no coração, ele faz o melhor dele, ele tem uma ânsia, né? Se é um enfermeiro, um médico, ele quer ver o cara curado. Agora, se é um cara que trabalha no mecanicismo de, eu sou médico, eu tenho um diploma, pendura na parede e atende o paciente, dá aquela receita pronta, né? Você tá com dor de barriga, a receita tá aqui. Você tá com dor na vista, a receita já tá aqui. Se é para trabalhar dessa forma, você não está trabalhando com Jesus, você não está transformando nada. Você está dependente, você não está livre. A pessoa livre, ela tem uma visão maior das coisas. Ela consegue enxergar as mudanças que estão por vir. Né? Hoje eu conversei com um amigo no WhatsApp, ele falou assim, você precisa se atualizar das coisas que estão acontecendo. Não tem nada para comemorar o 7 de setembro. Eu falei, eu tenho. Eu continuo patriota, eu continuo sendo uma pessoa que tem a civilidade, eu tenho o desejo pela mudança no meu país, eu já vi algumas mudanças e sei que é possível elas darem continuidade, não é à toa que a gente passa uns perrengues, né? Então eu tenho muito o que comemorar. Eu posso não concordar com o sistema que está aí, mas não é o sistema que me faz ser patriota. O que me faz ser patriota é o desejo de ver o meu país bem, independente, caminhando sob a luz do Evangelho, caminhando todos, fazendo a sua parte. Não adianta eu exigir que um governo faça se eu não faço. Se eu vou lá e... Eu estava conversando com um amigo agora, eu falei para ele, poxa, a educação, eu jogo a culpa toda na educação sim, porque a educação ela é criada lá de cima para baixo, conforme o governo quer, a educação acontece. E a população que vota nesse governo, que é uma grande massa, não se toca do que está sendo manipulado através de um sistema falido. Ali você, hoje em dia, antigamente a gente ainda tinha formação de profissionais, né? Aperta a porca. Hoje nem isso. Hoje sai pedreiro, sai engenheiro, sai médico, sai enfermeiro. Pessoas que estão matando as outras. Sai um enfermeiro que não sabe encontrar uma veia. Sai médico que dá o remédio errado, sai um pedreiro, um construtor, um engenheiro que derrubam casas, que matam pessoas. Porque são más formações. E a má formação principal de tudo isso é a do próprio professor. A própria formação do professor
está defasada, precisa cair e ser construída de novo. Caso contrário, nós vamos ter professores que são maus profissionais e que acabam também trazendo os maus profissionais que vêm deles. As outras profissões todas derivam do professor. Se ele não trabalha bem, se ele não trabalha com a liberdade de consciência de trazer o melhor para os seus alunos, esses alunos são formados da pior maneira possível e vão se tornar profissionais porcaria. Para um país ter liberdade, o seu povo tem que ser liberto. O seu povo precisa raciocinar, o seu povo precisa atuar. Mas para isso, para fazer acontecer, nós precisamos do tronco, que chama Jesus. O exemplo mais vivo de compromisso, de amor, de dedicação, aonde ele sabia qual era o papel dele, ele não desistiu mesmo através de sofrimento e humilhação. Ele foi até o fim, ele mostrou pra gente o caminho da liberdade. A nossa liberdade não é física, não é material. A nossa liberdade, ela tem que ser espiritual. Então, mas o que tá aí não tá legal. Precisa, o mal precisa existir para que o bem se desenvolva. Se não existisse essa contradição, se fosse tudo igualzinho, não teria graça nenhuma, não teria desenvolvimento nenhum. Então a gente precisa do mal que na verdade acaba fazendo o bem, ele impulsiona o bem, ele empurra o bem. A gente só não pode se acomodar nele. Quando a gente se acomoda, acha que está tudo certo, né? Uma criança nasce e fica com um RG provisório. Eu vou dar o nome de Joãozinho, mas um dia se ele quiser ser Mariazinha, ele tem todo o direito. Peraí, tá errado. A gente tem que olhar isso e falar, não, tá errado. Nasceu Joãozinho, é Joãozinho e acabou. Né? Se é um nome que vai trazer um constrangimento para essa criança, a gente muda o nome. Mas mudar o sexo dessa criança é impossível. Nasceu homem, vai ser homem. Ele vai ter que assumir isso. Agora, o que ele vai fazer depois na cama dele lá é problema dele. Mas o RG dele, o documento dele, tem que ser de acordo com aquilo que ele veio. Só tem homem e mulher no mundo, não tem outra coisa. Então, isso é um exemplo que eu estou dando. E as pessoas às vezes olham isso, cruzam os braços e falam, o mundo está perdido. O Brasil já era. Mas se você cruzar os braços, realmente, quanto mais você cruza os braços, mais preso você fica. Né? Preso, ó. Então liberta, solta esses braços, mãos a obras, tem que trabalhar. E para trabalhar exige o quê de você? Força de vontade, dedicação, compromisso, responsabilidade, coisas que o ser humano às vezes tem preguiça. Se eu fizer isso eu vou sofrer. Se eu colocar minha ideia perante as pessoas vai dar debate, eu vou discutir, eu não quero. É através dessa conversa, dessa troca, é que as pessoas crescem. Platão, Sócrates, esses caras, eles eram os caras da época que mais falavam e traziam pra gente questionamentos. Nós nunca mais ouvimos falar de filósofos que fazem a gente pensar. Hoje a gente tem filósofos de meia boca que jogam lá algumas coisas na internet, principalmente, tá cheio de filósofo meia boca, né? O cara chega lá, joga o que é o amor pra você? Aí você fica lá, o amor é isso, o amor é aquilo. Isso não é filosofia, isso não leva ninguém a lugar nenhum. A filosofia ela é muito mais, como que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora, mas ela é muito profunda. A filosofia ela tem que ser profunda. Eu lembro que quando a primeira prova de filosofia que eu fiz, estava lá escrito assim, escreva com suas palavras o que você entendeu sobre tal texto. Eu escrevi as minhas palavras, o que eu tinha compreendido tal, e dei para o professor. Todo mundo fez isso. Aí tem aqueles, né, que são metidos a esperto, que pegava e copiava algumas frases do texto e colava, né? Copiava e colava. Aí eu tinha uma visão muito pequena diante do texto, lógico, foi a primeira vez que eu vi um texto daquele tamanho, e se eu não me engano era justamente de Sócrates, Platão, que é uma filosofia difícil. Aí o que eu escrevi tinha muita abobrinha, claro que tinha. Aí o outro cara, um colega meu de sala, tinha copiado e colado algumas frases e colocou ali. Nada das palavras dele, apenas cópia. Tirou daqui, tirou dali e tal, colocou. Ele estava completamente correto, né? Porque estava praticamente idêntico ao texto que a gente leu.
Eu não, eu coloquei um monte de abobrinha. Eu tirei nota maior do que o cara. Eu mesma questionei o professor. Quando eu vi a prova do colega, eu falei assim, poxa, mas ele escreveu, né, direitinho o que estava ali. Aí o professor falou, detalhe, eu pedi para escrever com as suas palavras. E as minhas palavras, por mais erradas que estivessem, eram minhas. Tinham que ser respeitadas, porque o professor mandou com as minhas palavras. O outro não, ele escreveu as palavras do autor. Dá para entender isso? Nós temos muito disso, de copiar o outro. Nós não queremos tentar fazer algo diferente, mesmo que seja baseado em algo que já exista. Nós temos que ter referência, lógico, para andar, para comer. Tudo foi imitação. A gente vê o outro fazer, a gente vai fazer também. Mas nada impede da gente aprimorar isso, da gente se libertar, não querer ser igual ao outro. Né? Outro dia eu estava falando aqui sobre a grama do vizinho. Tem gente que fica lamentando porque a grama do vizinho é mais verde, mais bonita. Mas você pega a sua pá e vai lá mexer na sua terra, plantar a sua grama. Você quer que nasça lá, né, com a vontade de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. E quando a gente deixa de fazer a nossa parte, quando a gente deixa de ser autêntico, aí a gente fica dessa forma, preso aos outros. O que os outros fazem, a gente é obrigado a engolir. Então as transformações não vão vir de fora para dentro. Elas vão vir de dentro para fora. E é isso que Jesus o tempo todo passou para a gente, né? A mente humana, antes do contato com o Cristo, o Divino Libertador, padecia milenárias algemas de servidão. E depois de Cristo? Será que a nossa mente humana já se libertou? Ele foi uma luz e tanto, e até hoje é. Passou já 1000 anos e ele está aí. 2023 anos e nós continuamos falando de Cristo. Mas quantos de nós agimos como ele falou que nós deveríamos agir? Quantos de nós seguimos ele fielmente? Quantos de nós acreditamos na história de Cristo? Muitos de nós nem acreditam que Jesus passou pela terra. Muitos de nós ainda duvidam dessa história. Como eu falei no princípio, eu não estava lá, eu não vi. Quem escreveu sobre Jesus, será que tinha alguma intenção quanto a isso? Então tem gente que tem dúvida ainda. O que não me causa dúvida a respeito de Cristo é a sua moral. Os seus ensinamentos me interessam. Se ele foi com barba, se ele era escuro, negro, se ele era branco, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era gordo, não me interessa. Até hoje ficam discutindo como era a figura de Cristo. Para mim não interessa. Existem várias versões sobre a história de Cristo, mas para mim o que interessa é a moral. Aquilo ali condiz com a verdade, porque se você anda de acordo com a vontade de Cristo, realmente você se liberta. E ele sempre dizia isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem anda com ele está prestes a chegar no nosso Criador. Está ligado intimamente com o melhor dessa vida, que é a nossa essência, que é o cara que colocou a gente aqui nesse mundinho doido. Então eu sigo a moral dele, como ele era, como ele vivia, se ele teve mulher, se ele não teve mulher, não me interessa. Não me interessa essa história. O que eu quero é me libertar dos meus erros, das minhas falhas. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. O que eu quero é me libertar do orgulho, do egoísmo que ainda é grande dentro de mim. E eu sei que esse é o caminho, Cristo. Cristo é o caminho para tudo isso. Se nós pudéssemos entender que seguindo Ele e fazendo a nossa parte, a nossa casa, nosso meio social, nosso trabalho, não tem uma pessoa que eu converso, que trabalha, que não fala, hoje eu tenho que levantar e ir para o serviço. Pô, você tem serviço, agradeça a Deus. Aí a pessoa não tem e fala, caramba, eu tô aqui sem fazer nada, preciso arrumar um serviço. Meu, decide. Se você tem, valoriza. Se você não tem, arruma. Vai correr atrás disso. Não vai cair do céu. Então, a gente está sempre reclamando, a gente está sempre preso a um sistema de troca de energia ruim. Eu quero, eu ganho. Ganho, eu não quero. Se eu tenho que fazer o melhor. Não importa se eu gosto ou não gosto. E vou procurando algo melhor. Não precisa ficar naquilo ali a vida inteira. Eu tenho a liberdade de escolher. Eu preciso estudar para poder me aprimorar e arrumar uma coisa melhor.
Agora, eu tenho que ir lá apertar porca hoje. Pô, é feriado, eu tô trabalhando. E daí? Quantos gostariam de estar no teu lugar, com trabalho, ganhando, nem que seja pouco, mas sabendo que vai pagar sua conta de luz, sua conta de água, ter o que comer? Quantos estão agora, nesse momento, sem nada disso? Sem perspectiva nenhuma de melhora de vida? Então, se a gente quer melhorar o nosso país, se a gente quer melhorar a nossa casa, o nosso bairro, o nosso estado, se a gente quer se melhorar, só tem um caminho, é Cristo. É Ele que vai nos dar condições de ter liberdade. Ele vai nos libertar. Mas Ele não vai fazer isso sozinho. Você tem que fazer a sua parte. Para todas as melhoras, nós temos que fazer a nossa parte. Chega de furar fila. Desde criança que a gente deixa uma criança furar fila na hora da merenda. Não deixe. Parece uma coisa tão boba. Não deixe isso acontecer. Aquela criança que faz birra no mercado, você fala que não pode comprar, ela faz birra e você dá. Não faça isso. Nós temos que nos contentar com o sim e o não. Com aquele momento que a gente pode e aquele momento que a gente não pode. Aí a gente vai se libertando.